Bom dia a todos, sou o Dr. Evaldo Correia Chaves, autor do livro Habeas Corpus na Transição Disciplinar Militar e Vade-Mecum Militar. Eu atuo nas causas militares federais há mais de 20 anos. E hoje eu quero falar para vocês tomarem cuidado quando forem contratar um advogado para se defender. Sobretudo militar da ativa, não que o militar da reserva e reformado também não estejam sujeitos à legislação militar. Então, ao longo desses anos, eu venho enfrentando aqui no escritório, no dia a dia, vários casos que poderiam ter sido evitados se aquele militar tivesse contratado um bom advogado e também aquele advogado tivesse o conhecimento da legislação militar. Eu vou dar 3 casos para vocês fixarem. 3 casos, eu tenho muito mais. Mas eu vou contar esses casos para vocês. Eu tenho o caso de um sargento, que ele teve uma briga com outro sargento e acabou sendo condenado a 20 dias de detenção. E o advogado não apelou. E aí dá os problemas na via administrativa. O que houve com esse sargento? Na época eu fui até falar com o juiz auditor e ele falou para mim: mas doutor Evaldo, eu dei uma pena mínima para esse sargento, foi 20 dias de detenção. Aí eu falei para o juiz assim: doutor, o problema é o seguinte, que o advogado não apelou. O militar tinha 8 anos de serviço militar, era um militar de carreira, um sargento de carreira. Como o advogado não apelou, logicamente transitou em julgado. E aí dá reflexo lá na via administrativa, porque aquele militar foi colocado diretamente no comportamento mau. Por quê? Porque o artigo 51, se vocês quiserem olhar aqui, ó, do RDE, tá? Artigo 51, inciso 5, que é o comportamento mau. Quando que o militar vai para o comportamento mau? Nesses casos aí que eu estou citando. Quando condenado por crime culposo ou doloso, a contar do trânsito em julgado da sentença. Entenderam? Então, quando o militar é condenado, automaticamente o comportamento dele vai para mal. O que aconteceu com esse sargento? O comandante queria dar o engajamento, mas não poderia dar porque ele estava no comportamento mau. Como ele tinha 8 anos, então ele não conseguiu mais o reengajamento. Ele foi mandado embora, foi licenciado. Por quê? Porque lá no crime militar não houve apelação. Se tivesse com apelação, não teria sido mandado embora e ele tinha reenganjado e teria estabilizado. O advogado até atuou bem. O juiz até me falou: mas foi 20 dias, doutor Evaldo. Eu digo que está certo, mas o advogado, no crime, ele atuou bem, mas ele não viu que ia dar reflexo na via administrativa. Então, esse caso, para concluir, eu achei um defeito, um problema, uma falha no processo militar, que foi um crime, e eu entrei com a revisão criminal, fui no STM, inclusive fiz sustentação oral lá no STM, e graças a Deus eu consegui anular essa condenação. Aí com isso ele foi reenganjado e foi estabilizado, e hoje está aí no Brasil, não sei onde ele está. Ele era um militar de Rondonópolis e depois foi para outro lugar. Então consegui reverter a situação dele. Eu tenho um caso que eu venho atuando, aí já é outro caso, que esse militar, que pode ocorrer com todos vocês, tanto homem como mulher, ele se envolveu com uma discussão, com uma briga com a esposa, dentro da vila militar. Aí ele foi defendido por uma advogada e fez uma transação penal. Foi bom, foi excelente, mas só que tem o reflexo na via administrativa. Tá? Então ele assumiu a culpa
Ele assumiu a culpa. Então ele cumpriu 17, 18, 20 dias dentro do quartel. Mas aí também deu problema no RDE. E além disso, ele foi despromovido. Por quê? Porque lá naquela ficha de avaliação tem que ser colocado lá. E como ele não colocou, ele inclusive está respondendo um conselho de disciplina por conta disso. Veja o reflexo que dá aquela condenação, aquele problema na via administrativa. Esse sargento não vou colocar o local, a advogada dele deveria não ter aceito a transação penal e ter apelado, porque ele teria sido promovido. E aí depois, deixa ver, aí briga nas instâncias superiores. Então, quando você for contratar um advogado, procure um advogado que conheça o lado militar, a legislação militar, senão tu vai ser prejudicado. Quer ver outra situação que ocorre muito? É numa separação, então é a vara de família. Se você contrata um advogado que não conhece o lado da legislação militar, dá N problemas. Coisas que você poderia até fixar ali, naquele acordo, às vezes uma separação judicial, uma separação, né, do casal. Fixar, por exemplo, alimentos. Você pode fixar o alimento, já deixar fixado ali para aquele filho, quando ele atinge 18 anos, 21 anos. Você não precisa depois daqui, quando a criança ou aquele seu filho atingir 21 anos ou 18, como queira, não precisa entrar com ação de exoneração. Já está fixado no acordo que vai ser automático a exclusão dele da pensão militar. Então você tem que procurar um advogado que tenha conhecimento na legislação militar. E você que é reformado, que é aposentado, ou seja, da reserva remunerada, também tem problemas. Você pode responder um conselho de disciplina, que é para a praça, ou um conselho de justificação para oficial. E pode ser expulso do exército. Então, porque aí vai atingir o decoro, o pundonor da classe. Então, o conselho que eu te dou, você militar e também você pensionista, procure um advogado que conheça a legislação militar, a legislação administrativa. Porque se não conhecer, ele pode trazer problema para você. Tá? Então procure, você aí do Brasil inteiro, procure advogados que conheçam a legislação militar. Então, estatutos militares, lei da pensão militar, RDE, RDM, regulamento disciplinar da aeronáutica, do exército, da marinha, enfim. Tá bom? É que eu tinha para hoje. Um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.